Utilizei aqui fio número 8, barbante fio número 8, mas pode ser número 6 também, que fica bem bonito, tá? Nós vamos precisar de tesoura, nós vamos precisar de agulha de crochê. Se você preferir, você pode usar também uma agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro vai servir apenas para você estar furando, para facilitar a introdução da sua agulha para puxar o barbante, ok? E você vai precisar também de fita crepe ou fita adesiva, tá? Para você tá fazendo aí o final do seu trabalhinho bem bonitinho. Então, bora lá acompanhar essa belezura. E vai precisar de barbante. Esse daqui eu cortei com 70 centímetros. Esse fio é número 8. Para fazer trabalhos mais pequenos, como pano de prato, né, mais delicados, é ideal você usar barbantes mais finos. Você pode estar usando também o fio número 6. Se a sua agulha for muito grossa, né, para estar furando aqui o nosso pano de prato, então você usa a agulha mais fina para você estar conseguindo fazer isso. E tome cuidado com as suas mãozinhas, ok? Então, bora lá. Vou colocar aqui as coisas de lado. Se você não tiver agulha de tapeceiro, não tem problema, você pode usar a agulha de crochê, ok? A quantidade de fios é de acordo com a largura do seu pano de prato. Então, eu não dei aqui uma largura específica, porque eu não sei a medida do que você vai fazer, se você vai fazer na sua rede, na sua capa de galão de água, enfim. Mas eu escolhi aqui, nesse caso, esse verde claro, por conta do desenho aqui, que eu tenho verde claro nele, então eu acho que vai ficar bem bonito. Então, vamos lá. Eu vou pegar um fio de 70 centímetros, vou unir as pontinhas dele para achar o meio. Achei o meio aqui. Eu vou pegar a minha agulha, vou pegar essa que é mais fina, tá? E vou trazer aqui, ó, pano de prato aqui. E aqui no cantinho, eu posso deixar uma margem, se eu quiser, ou maior ou menor, tá? Eu vou deixar uma margem maior aqui, para fazer aqui um desenho legal no pano de prato. Então, eu vou estar furando aqui, ó, meu pano de prato. Vou pegar o meu fio, ó, vou puxar ele aqui de trás para a frente, com cuidado para não danificar o fio, né? Aqui, ó, eu coloquei ele desse jeitinho aqui. Então, aqui eu vou abrir ele e vou pegar aqui, ó, as pontinhas, ó. Eu vou passar aqui por dentro, assim, ó, desse jeitinho aqui, ó. E vou dar uma puxadinha de leve para ajustar ele aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, justinho, tá? Olha só, eu vou fazendo assim por toda o meu pano de prato aqui. Então, a agulha serve para quê? Vai servir só para você tá fazendo o quê? Você só vai fazer furo com ela, tá? Não serve para você tá pondo aqui, né? E tá levando aqui, porque a hora que você vai vir com a agulha aqui, aí a agulha vai ficar aqui, você vai ter que tirar a agulha do seu barbante. Então, a agulha mesmo de tapeceiro, ela só serve para furar, ok? Então, é mais ideal que você faça com uma agulha de crochê, que ela vai furar do mesmo jeito. Mas se você tiver dificuldade em furar, você só vai furando com a agulha de tapeceiro, né? E aí, então, você usa depois, em seguida, a agulha de crochê, ok? Então, você vai pegar aqui o seu fio
vai juntar as pontinhas, vai pegar aqui, ó, você achou o meio do fiozinho, você vai introduzir a sua agulha pela frente do seu pano de prato, vai enganchar aqui o seu fio por detrás, ó, e você vai puxar ele para frente aqui do seu pano, tá? Do seu tecido aí. Aí, você puxou, abre ele, e aí você vai passar todo o fio aqui por dentro, desse jeito aqui, ó, ok? Não puxa muito, porque se você puxar, você vai enrugar o seu trabalhinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar mais aqui no meinho, para vocês estarem visualizando melhor, né? E vou dar aqui, eu dou um espaço, eu uso o meu dedo como espaço, tá? Mas você pode estar usando aí o seu, ou se você preferir, uma régua, alguma medida que você tiver. Eu gosto de colocar o meu dedo aqui, né? E dar mais um espacinho, tá? Por quê? Porque eu não quero que fica tudo juntinho. Então, eu posso dar espaço do meu dedo, ou eu posso aí arrumar com um retrós, né? De linha, assim, ó. Ou então, se você quiser um espaço um pouco maior, então você coloca aí, pode ser o seu dedão, né? Que ele é mais largo, e aí você então faz uma marcação. Ou então, você pega aí uma régua e você vai fazendo a sua medida, tá? Aqui, ó, eu vou furar aqui com a minha agulha de tapeceiro, porque eu acho que facilita bastante, tá? E vou colocar aqui, em seguida, outro fio. Então, eu vou pegar minha agulha, vou introduzir aqui, ó, no furo onde eu fiz, tá vendo? Ó, que é um pouquinho dificultoso, por isso que quando você fura com a agulha de tapeceiro, fica mais fácil introduzir, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o nosso fio pela metade e vamos puxar ele aqui pela frente do pano de prato. Opa! Pego aqui, com cuidado, né, para não machucar o fio e nem fazer buracão aí no seu pano de prato. E aí, então, eu vou pôr outro aqui, sempre juntando as pontinhas para elas ficarem juntinhas e certinho, tá? Vou passar aqui por dentro, ó, dessa maneira aqui, ó, e tá. Vou aproximar aqui. Aí, vamos aproximar assim, para vocês terem uma imagem melhor ainda, tá? Então, vamos lá. Vou fazer mais de pertinho aqui para vocês verem. Então, aqui eu deixei um espaço bem maior, né? E aqui, ó, juntinho com esse outro, eu vou pôr outro fiozinho aqui. Então, vou introduzir a minha agulha já aqui. Vou pegar um fio, o meu fio de 70 centímetros. Vou juntar as pontinhas para achar o meio dele. Eu achei o meio. Vou vir aqui, ó, e vou puxar por trás do pano de prato, eu vou puxar o meu fio aqui de trás para frente. Com cuidado, para você não estragar o seu barbante, porque às vezes puxa um pouquinho o fio, tá vendo, ó? Para não estragar o barbante, nem o seu fio, nem o pano de prato. Então, vamos lá. Aqui, eu abro e coloco desse jeitinho aqui, ó, ok? Então, eu vou fazer assim por toda a extensão aqui do meu pano de prato. E já volto. Já coloquei todos os meus fios aqui, ó, tá vendo? Grudei tudo de 2 em 2, ó. Um juntinho do outro aqui, dei um espaço do meu dedo mais ou menos, e coloquei outros 2, e assim eu fiz por toda a extensão do meu pano de prato, tá ok? Agora, nós vamos começar a fazer aqui o nó quadrado, porque eu preciso prender bem, né, esses fiozinhos aqui, né, para eles não ficarem soltando. Então, eu vou separar aqui 4 fios, vou sempre trabalhar de 4 em 4 fios.
Então, vou colocar aqui pertinho a visão para vocês verem. Ok? Está aqui pertinho. Esses demais fios eu vou colocar aqui de ladinho pra gente tá fazendo primeiramente este daqui, ok? Então, vamos aprender aqui através desse barrado que a gente vai fazer o nó quadrado. Então, eu tenho 2 fios aqui, eles estão dobrados pela metade e nós vamos estar fazendo então o nó quadrado. Como que a gente faz o nó quadrado? Eu vou colocar aqui, ó, 2 fiozinhos do meio, eles vão ficar juntinhos, tá? Eles vão ser os meus fios condutores. Esse daqui da esquerda eu vou colocar para cima, o fiozinho da direita, eu vou torcer ele desse jeito aqui, por cima dos 2 fios condutores. Agora, eu baixo o fio da esquerda por cima dele e pego a pontinha aqui do meu fiozinho da esquerda, ó, é o mesmo fio, tá vendo, ó? O fiozinho da esquerda aqui que eu coloquei por cima, eu vou pegar a pontinha dele, vou levantar os fios condutores, vou colocar por debaixo, ó. E eu vou puxar ele aqui por dentro da argolinha. Então, aqui eu costumo segurar aqui os 2 fiozinhos condutores com o meu dedo, tá? Gente, meu dedo tá descascando aqui, ó, porque eu ralei ele fazendo outras coisas, então não esquenta não, tá? É assim mesmo. Ignorem essa parte. Então, aqui, ó, eu vou colocar o meu dedão aqui para segurar os 2 fiozinhos condutores e vou segurar esse daqui que eu torci, ó, tá? Por quê? Para eles não saírem do lugar, então costumo fazer isso, tá? E aí eu puxo aqui, ó, por dentro da argolinha, esse fiozinho aqui que eu coloquei, ó. Tá vendo? Que ficou um nó. E aí eu vou apoiando com o meu dedão aqui pro fiozinho não sair do lugar, os 2 fios condutores, e vou levando o meu nozinho, ó, até aqui em cima e dou uma leve pressãozinha. Não aperta muito, porque se você apertar, você vai enrugar o seu pano de prato aqui. A gente não quer que isso aconteça, ok? Trabalhando ainda nos mesmos 4 fios, agora nós vamos colocar o da direita para cima. E o da esquerda agora, nós vamos dobrar ele dessa maneira. Depois, eu desço aqui o fio da direita. Pego a pontinha do fio da direita, ergo os 2 fiozinhos condutores, passo por debaixo e vou puxar aqui por dentro da argolinha, ó. Ó, eu tô aqui, ó, segurando com o meu dedão aqui, ó, os outros fios para não saírem do lugar, ó, tá vendo? E aí, eu vou com esse nozinho aqui, deslizando pelos fios condutores e ele, eu aperto bem ele aqui, tá? Esse daqui eu posso apertar bem, porque ele não vai subir mais, enrugando o meu trabalho a partir do segundo meio nó que eu faço aqui. Então, dessa maneira, eu acabei de fazer aqui um nozinho quadrado no macramê, ok? Então, a gente vai fazer isso com todos os fios. Mais uma vez, vou separar aqui os 4 fiozinhos. Vou deixar os 2 do meio juntinhos. O da esquerda eu subo, o da direita eu dobro. Sempre mantenho esse padrão de fazer sempre com o da direita primeiro. Então, aí eu desço o da esquerda, pego a pontinha dele, passo por trás dos 2 fiozinhos condutores juntinhos e vou puxar aqui por dentro dessa argolinha, ó. E vou deslizar até aqui, ó, uma leve pressãozinha, sem puxar muito para não enrugar. Agora, eu coloquei o da direita lá para cima, vou torcer o fio da esquerda dessa maneira por cima dos 2 fios condutores, desço aqui o fiozinho, né, da direita, pego a pontinha dele, ó, e vou colocar por debaixo dos fios condutores e vou puxar aqui por dentro da argolinha, ó. E aí, esse outro nozinho, eu vou levando e deslizando até aqui em cima, e esse próximo eu aperto para ele segurar bem minha peça. Então, nós vamos fazer isso por toda a extensão do pano de prato e já volto com vocês. Já fiz toda a extensão aqui, né, nó quadrado. Agora, vamos voltar aqui no começo, né, e agora nós vamos trabalhar com esse nozinho aqui e esse daqui, tá? Os fiozinhos daqui e daqui.
mas não vão ser todos, tá? Então, vamos colocar esses daqui pra cá e vamos lá. Aqui nós vamos trabalhar com os fios centrais, tá? Então, eu vou tá pegando aqui, ó, 2 fiozinhos daqui e 2 daqui, ó. Os dois pro lado de dentro do trabalho, tá? Que fica aqui, ó, entre um e outro, tá? E esses dois aqui, no comecinho aqui no meu trabalho, eles não vão entrar. Nós vamos deixar ele de lado nessa carreirinha, ok? E vamos deixar esse daqui pra lá. Então, nós vamos sempre estar trabalhando com 4 fiozinhos. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos deixar os 2 fiozinhos do meio juntinhos, desse jeitinho aqui, ó. Vamos unir eles aqui, ó. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos colocar o da esquerda pra cima pra não confundir. Ó, o da direita eu dobro por cima dos 2 fiozinhos condutores. Agora, eu desço o fiozinho aqui da esquerda, pego a pontinha dele, passo aqui por debaixo, ó, dos fios condutores e puxo por dentro aqui da argolinha que eu torci. E aí, eu vou levando esse nozinho, mas eu não vou apertar até lá em cima, não. Eu vou levar ele até aqui assim, ó, tá? Por quê? Porque eu vou deixar aqui, ó, uma pétala aqui e uma pétalazinha vai ficar aqui. Então, por isso, eu não levo esse nozinho até lá em cima, eu só vou trazer ele aqui nesse pedacinho, ok? Agora, eu vou torcer o fiozinho da esquerda, pego o da direita, ó, coloco por cima dele aqui, ó. E pego a pontinha desse fiozinho da direita, que eu acabei de colocar por cima, eu vou erguer os fiozinhos condutores, colocar ele por debaixo, ó, e vou puxar por dentro da argolinha aqui, ó. Ó, então, eu fiz outro meio nozinho aqui, ó. E aqui, ó, eu posso tá apertando esse nó, ele não vai subir os demais lá pra cima, ok? Aqui eu fiz um nó quadrado, então, eu já fiquei aqui com 2 pétalazinhas nessa carreira. E fiz aqui um nó quadrado. Vou colocar ele pro lado, vamos para o próximo. No próximo, eu vou pegar outros 4 fiozinhos, os 2 que restou desse nozinho e 2 desse daqui, sempre do lado de dentro, ó. Vou colocar os 2 fiozinhos juntinhos aqui, onde eu chamo eles de condutores. O fio da esquerda eu vou subir ele, o da direita eu vou dobrar ele por cima dos 2 fiozinhos condutores. Eu desço depois o fiozinho da esquerda, pego a pontinha dele, ergo os 2 fiozinhos condutores, passo por debaixo, puxando dentro da argolinha, ó. E vou levando esses nozinhos até aqui, ó. Na medida que forma uma pétala do tamanho dessa daqui, ó. Então, eu vou tendo percepção do tamanho. Então, eu vou deixar 2 pétalazinhas ali. Agora, eu dobro o fiozinho da esquerda, o da direita vem por cima, pego a pontinha desse da direita, passo debaixo dos fiozinhos condutores e puxo por dentro da argolinha assim, ó. Esse meu segundo nozinho, eu vou vir com ele aqui, ó, e eu posso estar apertando. E aqui eu fiz outro nó quadrado, formando aqui 2 pétalazinhas. Caso você aperte e aconteça isso, ó, dele embolar muito assim, ó, ele ficar muito alto, então, é só você apoiar sua agulha aqui e você dar uma puxadinha aqui num dos fiozinhos condutores, que eles vão no lugar e forma aqui a pétalazinha, ok? Então, eu fiz aqui outro nó quadrado, vou colocar por lado e assim eu vou fazer com toda a extensão no meu pano de prato. E chegando aqui no final, no nosso último nó quadrado, vamos fazer aqui, tá vendo que ele subiu um pouco, então venho e dou uma puxadinha, ok? Aqui, então, no final também sobrou 2 fiozinhos, igual lá no começo do nossa carreira. Então, vamos trazer aqui pra cá e vamos dar outra continuação aqui na próxima carreirinha. Nessa próxima carreirinha, este fio que tinha ficado de lado, ele desce e agora nessa carreira
ele vai ser usado, ok? Então, vamos colocar os demais de lado e vamos estar utilizando ele aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Os 2 fiozinhos do meio ficam juntinhos, né? Usando os 4 primeiros fios. Então, o da esquerda eu subo, o da direita eu vou dobrar desse jeitinho aqui. Desço agora o fiozinho da esquerda, passo debaixo dos 2 fiozinhos condutores e puxo aqui por dentro da argolinha, ó. E vou subindo até aqui, mais ou menos, porque eu tenho que ter a noção que essa pétala que eu vou deixar aqui, ela tem que ser mais ou menos dos mesmos tamanhos dessas demais pétalas. Então, eu vou trabalhar dessa maneira, eu vou parar com esse nozinho por aqui. Agora, eu vou colocar o fiozinho aqui da direita para cima, vou torcer o fiozinho da esquerda. Agora, eu desço o fiozinho da direita, pego aqui a pontinha dele, ergo os fiozinhos condutores, vou passar aqui de baixo, ó, e vou puxar aqui por dentro da argolinha, ó. E esse daqui eu posso apertar. Quando eu aperto, eu deixo ele bem firme e aqui eu fiz um nó quadrado. Toda vez que eu torço da direita primeiro e depois o da esquerda e junto aqui, eles ficam o nó quadrado no nosso macramê. Vamos para os próximos 4 fiozinhos, fazer a mesma coisa. Observe que eu estou pegando metade desse nozinho aqui e a metade dos fios desse nozinho. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu subo o fiozinho da esquerda, o da direita eu vou torcer em cima dos 2 que vão ficar juntinhos, que eu chamo de condutores. Vou dobrar assim, desço agora o fiozinho da esquerda, pego a pontinha dele, eu passo por debaixo dos fios condutores e puxo por dentro da argolinha. E aqui eu vou subir com ele até aqui mais ou menos, porque eu quero deixar 2 pétalazinhas, uma aqui e outra aqui. Então, essa pétalazinha já formou aqui uma florzinha, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar agora o fio da direita para cima, o da esquerda eu dobro. Desço o fio da direita, pego a pontinha dele, passo por debaixo dos fios condutores e puxo por dentro da argolinha. E levo ele até aqui em cima e aqui eu posso apertar firme. Fiz aqui outro nó quadrado. Observe que ele vai formando os desenhinhos das florzinhas aqui. Vamos para o próximo. Junto aqui. Ergo o fio da esquerda, dobro o da direita primeiro. Depois eu desço o fiozinho da esquerda, pego a pontinha dele, passo debaixo dos 2 fiozinhos condutores, puxo aqui por dentro da argolinha e subo até aqui assim, formando uma pétala de cada lado. Dobro o fiozinho da esquerda, desço o fiozinho da direita. Ergo os 2 fios condutores, passo por debaixo e puxo por dentro da argolinha. E aqui eu vou apertar assim, ó. Apertei, fiz outro nozinho quadrado. E assim eu vou fazendo por toda a extensão do meu pano de prato. Chegamos aqui no final desta carreirinha, vamos fazer o último nó quadrado aqui, pegando os últimos 4 fios. Perceba que na carreira anterior ficou sobrando 2 fios. Já nessa carreira não vai sobrar nenhum, porque a gente vai usar todos eles. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o próximo nozinho quadrado. E o último nozinho desta carreira. Fizemos o último, vamos para a próxima carreira. Aqui, então, eu vou acertar os meus fiozinhos, né? Eu gosto de estar sempre penteando eles. Então, vamos lá. Aqui, nessa próxima carreira, nós vamos deixar de lado esses 2 fiozinhos
e vamos trabalhar com os próximos 4. E assim nós vamos intercalando as carreiras. Então, numa carreira eles não entram, na outra carreira ele entra, tá? Nessa carreirinha ele não vai entrar. Então, depois que eu terminar essa carreira, na próxima ele vai entrar como os 4 primeiros fios. Nessa daqui eu vou separar esses dois e vai entrar aqui os próximos 4 fios. Fazendo aqui então o nó quadrado. Vou para os próximos 4 fios e vou seguindo assim por toda essa carreira. Chegando aqui no final desta carreira, nós vamos fazer aqui o próximo nozinho quadrado, formando aqui as últimas pétalazinhas dessa carreira. Vamos formar aqui um nozinho quadrado. Assim como lá no começo dessa carreira eu deixei 2 fiozinhos de fora, aqui no final também sobram os 2 de fora, eles não entram. Eles vão entrar agora na próxima carreirinha, tanto esse do final, quanto agora esse aqui do comecinho. Agora aqui, nós vamos separar os primeiros 4 fiozinhos e vamos fazer nó quadrado aqui. Vamos deixar os 2 fiozinhos condutores no meio, o da esquerda sobe, o da direita eu dobro por cima dos fiozinhos condutores. Agora, eu desço o fiozinho aqui da esquerda, pegando a pontinha dele e colocando debaixo dos fiozinhos condutores e puxando por dentro da argolinha que eu torci. E vou levando esse nozinho até um pedacinho só, porque eu estou formando aqui a pétalazinha. Agora, eu dobro o fiozinho da esquerda, coloco o da direita por cima, pego o fiozinho da direita aqui, ó, coloco por debaixo dos fios condutores e puxo por dentro da argolinha que eu torci. E esse daqui eu posso apertar bem. Fiz aqui o nó quadrado, vou para os próximos 4 fiozinhos. E assim, olha como tá ficando bonitinho, formando aqui, né, o nosso barradinho aqui no pano de prato. E vamos fazer assim até o final dessa carreirinha. Chegamos aqui no final da carreira, vamos fazer aqui os 4 últimos fios que sobraram. Então, vamos subir aqui o fiozinho da esquerda, o da direita a gente vai dobrar em cima dos 2 fiozinhos que ficaram juntinhos aqui do meio. Vamos descer o fio da esquerda, passa por debaixo dos fios condutores, puxa por dentro da argolinha, formando aqui uma pétalazinha deste lado. Como é o final, eu não conto esse daqui como pétala, tá? Do lado de cá. Aqui no final, a gente vai fazer igualzinho, ó. Vamos apertar aqui o nó quadrado e fizemos aqui, então, essa pétalazinha. Esse daqui eu não conto como pétala porque ele está no final do nosso trabalho, ok? Então, eu conto só esse daqui. Então, eu baseio o tamanho da pétala de acordo com os demais. Aqui no final, esse eu não conto como, tá? E aqui, então, nós estamos fazendo o nosso barradinho. Olha só que graça que fica. Você pode deixar desse tamanho ou você pode ainda fazer mais uma carreirinha se você quiser. Então, neste caso aqui, eu vou ainda fazer mais uma carreirinha e volto mostrando para vocês como ficou. Aí, olha que trabalho bonito que fica, né? Esse barrado em macramê, fica bem bonitinho, olha só o pano de prato. Vou estar mostrando aqui o desenhinho, olha só que bonito que fica, né? Como tinha... uma cor assim, um verde meio claro aqui, eu achei que ia ornar essa cor, né, ia dar uma vida aqui pro nosso pano de prato, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Agora, para cortar, então, você observa que aqui, ó,
ficou bem diferente aqui, né? As franjinhas, o tamanho delas, né? Ficaram todas desproporcionais. Então, você pode fazer o seguinte, você pega uma fita adesiva, né? Você pode estar colocando aqui assim, né? E tá cortando reto, ou você pode estar fazendo uns detalhes. Esses detalhes eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, ó. Vou começar aqui desse ladinho. Tanto faz o lado, tá? Que você for começar. Então, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Ó, eu vou fazendo nozinhos. Ó, fiz 1, 2 e 3 nozinhos. Vamos aqui intercalar. Então, se eu fiz, ó, fiz 3 nozinhos aqui, ó, tá? Deixa eu agora colocar de pertinho para vocês verem, né? Vamos lá. Vamos colocar assim pertinho, vou trazer aqui para vocês verem pro ladinho de cá, ó. Tá vendo? Eu fiz 3 nozinhos aqui, ó. Aí, eu vou intercalar os nozinhos do próximo fio, não juntinho daqueles, mas, por exemplo, ó, nesse espaço desse daqui onde não tem nozinho, eu vou colocar o nozinho nesse outro do lado, nesse espaço aqui, ó. Ó, ele vai ficar no meio, né? O nozinho desse daqui vai ficar no meio daqui, desse outro que não tem. Porque assim eu vou criando uma harmonização, tá? Vai ficando mais harmonioso. Então, eu vou fazendo aqui os meus nozinhos. Eu não vou fazer nozinho bem na pontinha, aqui, ó, eu não vou fazer, porque depois eu vou estar ainda igualando, ou seja, eu vou estar cortando, fazendo um corte aqui, tá? Então, eu não ponho os nozinhos tanto na pontinha, não. Agora, eu vou fazer assim, mais de longinho, para vocês estarem aí vendo como é que eu vou fazendo, tá? E vou intercalando os nozinhos, tá? Desse jeitinho aqui. Uns não vai dar para fazer 3 nozinhos nele, mas não tem problema, ok? Você faz de acordo com o que for dando para fazer. Não vou colocar nas pontinhas, né? Porque eu já expliquei que eu vou estar ainda fazendo um corte depois. Então, é capaz que algum nozinho depois saia fora. Então, não tem o porquê eu estar fazendo, então, nozinho aonde eu vou estar cortando fora, tá? Mas eu vou intercalando dessa maneira aqui. Olha que bonitinho que vai ficando. Vai dando um efeito, né? Com as bolinhas aqui. Vai ficando tudo cheio de bolinhas. Fica bem bonitinho. Se eu quiser fazer só um nozinho, um mais distante do outro, também posso fazer, fica legal. E assim eu vou fazer por todo o meu trabalhinho e já volto mostrando aqui para vocês como ficou ele inteiro. E daí eu vou mostrar como que eu vou cortar. Já terminei aqui. Olha que diferente que fica você fazer os nozinhos, né? E agora eu vou estar cortando. Então, eu vou usar aqui a minha fita adesiva. Então, agora eu vou estar passando uma fita, né? Ó, pode ser fita adesiva, pode ser fita crepe também, tá? Para você estar fazendo. Deixa eu puxar o trabalhinho mais para cima para vocês visualizarem, né? Porque aí eu penteei, deixei tudo bem retinho, ó, e vou estar passando, colando uma fita bem aqui assim, ó, no finalzinho, tá? Então, vamos lá. Vou colar a fita aqui e vou dando uma apertadinha assim pra colar tudo, tá? Vamos cortar ela aqui. Ó, colei todinhos, todas as fitinhas aqui, né? Os nossos barbantes, né? Coladinho na fita, ó. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou erguer essa fita aqui, né? As laterais aqui que grudaram, ó, ficaram tudo coladinho. E assim fica mais fácil de você tá cortando. Vou virar aqui, ó, de ladinho assim,
para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Aí fica mais fácil para eu estar cortando. Ou eu posso cortar mais curtinho do lado de cá, do lado de dentro aqui da fita, ou do lado de fora. No caso aqui, eu vou estar cortando do lado de fora, tá? Então, eu vou cortar bem rente a minha fita aqui. Ela, como é uma fita transparente, vocês não vão estar visualizando, tá? Mas ainda assim, alguns capaz que fique e vai ficar um pouquinho mais curto, mas não tem problema, ok? Eu vou cortando aqui em rente a minha fita, porque assim ele vai ficando tudo mais certinho, né? Ó, vai ficando reto, tá? Ainda assim, vai ficar alguns um pouquinho mais curto. Se eu quiser, eu posso depois colocar a fita novamente e tá cortando aí, acertando de novo, tá? Mas se ficar uma coisinha de nada, um mais curto que o outro, não tem problema, ok? Mesmo porque depois, né, que é feito, ele dá um balanço aí diferenciado e não vai ficar bem retinho, né? Vai ter aí um movimento, ok? Agora, eu vou tirar aqui a fita. Vamos tirar aqui, ó. Vou puxar a fita. Eita, nós! Deixa eu colocar aqui de lado esses daqui. E agora, vamos ver aqui como que ficou, né? Olha só que bonitinho que ficou. Ficou tudo mais retinho, mais certinho, né? É que ele tem um certo movimento, ele não vai ficar bem retinho, também não precisa, né? Então, vamos, ó, que nem aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, esse daqui parece que ficou, né, mais compridinho. Então, eu dou uma acertadinha aqui de leve, tá? Nada muito assim, né? Uma acertadinha só e tá ok. Aqueles que eu achei que ficou muito, eu dou uma acertadinha e pronto. E ficou assim o nosso barradinho aqui no pano de prato. Olha só que coisa mais bonitinha que ficou. Eu vou erguer aqui para vocês terem uma visão melhor. Olha só que bonitinho, né? Deixa eu arrumar aqui assim. Pronto. Aí, olha que gracinha que fica, olha que bonitinho que fica esse trabalhinho aqui, ó. E ficou aqui uns detalhes aqui das bolinhas, né? Fica bem legal aí para vocês estarem fazendo aí também, ok? Então, é isso. Vocês podem estar usando o fio número 6, fio número 8, fio número 10. Se vocês forem fazer barrado em cortina, que é um item muito maior, eu sugiro que vocês usem o fio número 24, que ele é mais espesso, tá? O fio número 24, ele é nessa espessura aqui, ó. Então, ele é bem mais grosso, ó, tá vendo? Bem mais espesso que o fio número 8, que é o que eu estou usando aqui. Porém, ele rende mais numa peça que for muito grande, por exemplo, uma cortina de sala, né? Uma cortina muito grande, então, é ideal que você use um fio mais espesso para aparecer mais o seu trabalhinho, ok? Ou até mesmo para uma rede também, eu indico que você use um fio mais espesso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por vocês assistirem. Não esqueça de deixar um like para mim e não esqueça de ativar o sininho, tá ok? Compartilhe se você puder. Assim, mais pessoas podem estar se ocupando a mente, saindo aí de um quadro depressivo, talvez, e para vir aqui fazer um artesanato, distraindo a cabeça e vendo um outro lado da vida. Gratidão para você, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!